Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Educação Ambiental. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender tudo sobre educação ambiental. Bom, e o que nós temos nessa aula? Olha só, aula de número 11, objeto de conhecimento, uso racional dos recursos ambientais, detalhamento, turismo e artesanatos sustentáveis, madeira certificada. Tenho certeza que você ficou curioso, então vem com a gente. Muito bem, ao longo dessa unidade, nós estamos vendo uma maneira de harmonizar o princípio do desenvolvimento econômico com o princípio de conservação e preservação do meio ambiente. Então, nós temos aí que aliar esses dois princípios, esses dois valores, e encontrar uma forma de nos desenvolver, mas sempre respeitando o meio ambiente. Olha só, o meio ambiente ele é um tema de preocupação do Brasil, da República Federativa do Brasil, há muito tempo, desde antes da nossa atual Constituição, a Constituição de 88. Só que, claro, a visão de meio ambiente que se tinha era um pouco diferente, principalmente como o ser humano destacado desse meio ambiente. É a partir da Constituição de 88 que o nosso legislador constituinte ele entendeu o seguinte: opa, agora sim, nós temos que colocar o ser humano também ali incluso neste meio ambiente, tá certo? Pré-Constituição de 88, antes da nossa Constituição atual, nós temos legislação ambiental. Uma delas é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela visava integrar todas as ações para que se protegesse alguns ecossistemas, tá certo? Mas nós vamos observar algumas recomendações dessa legislação para que a gente analise direitinho os temas dessa aula, beleza? Então, olha só, nós temos aí a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. No artigo 2º diz o seguinte, olha, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Já definiu aí qual é o objetivo dessa legislação. Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Olha só, o princípio que nós vamos estudar hoje está no inciso 6, olha, desse artigo. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Então, veja, o governo brasileiro assume o compromisso aí de quê? De oferecer um incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Então, veja, o uso dos recursos ambientais ele não vai ser mais orientado de uma forma desordenada, tá certo? Nós temos que otimizar o uso desses recursos ambientais. De que forma nós vamos otimizar essa utilização dos recursos ambientais? Através da tecnologia, através da ciência, desenvolvendo estudos para aprimorar as produções. Para quê? Para que os recursos ambientais sejam utilizados de forma racional, de modo a garantir que as futuras gerações também utilizem essa parcela de recursos ambientais. Então, a ideia aqui não é mais tomar os recursos ambientais e explorá-los indefinidamente, de modo que a gente esgote esses recursos ambientais, tá certo? Não é essa a ideia. A Política Nacional do Meio Ambiente diz o seguinte, olha, nós vamos fazer um uso racional, tá certo? E aí, esse uso racional, ele é adequado para cada ecossistema, para cada situação. Por exemplo, na situação da pesca. Na situação da pesca, usar racionalmente aquele recurso que é o peixe
o que é que nós temos que fazer? Nós vamos pescar em qualquer época do ano? Não. Nós vamos respeitar aquela época do ano em que os peixes estão realizando a sua reprodução. Nessa época do ano, a pesca deve ser proibida, não é? Existe um período chamado período de defeso, onde a pesca é proibida nessa situação, certo? Isso é fazer uso racional. Por quê? Porque se a gente pesca em qualquer época do ano, o peixe não vai ter tempo para reproduzir e em algum momento esse peixe vai acabar, tá certo? Vai deixar de existir. Por isso que esse tempo de respeito ele é necessário para garantir que o recurso ambiental que está sendo utilizado ali, ele possa continuar sendo utilizado. E isso é um dos princípios da bioeconomia, não é? Mas aí você me pergunta, o que é bioeconomia? Olha só, a bioeconomia, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a bioeconomia é a produção, utilização e conservação de recursos biológicos. Veja só, se liga aí nesses itens, olha, produção, utilização e conservação de recursos biológicos, incluindo os conhecimentos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, para fornecer informações, produtos, processos e serviços em todos os setores econômicos, visando uma economia sustentável. Então veja, nós estamos aí falando desses diversos processos, não é, que a bioeconomia ela estimula. O foco central é a proteção do meio ambiente natural, é não esgotar esses recursos infinitamente, tá certo? Então essa bioeconomia ela vem para proteger esses recursos biológicos, beleza? Ou seja, nós estamos tratando aqui do meio ambiente natural, não é? Aquele meio ambiente ligado ali às questões biológicas, físicas e químicas dos diversos ecossistemas, não é? Então, veja só, a bioeconomia ela vai respeitar esses processos biológicos existentes, beleza? Essa bioeconomia, ela não é uma bioeconomia estanque, ela não é, a gente não deve enxergá-la só como uma reta, só de ida, só exploração, tá certo? Não. Essa bioeconomia, ela está integrada ao princípio da economia circular, beleza? Que é o que nós chamamos de bioeconomia circular. Olha só, a bioeconomia, ela visa impulsionar o desenvolvimento sustentável e a circularidade. Mais especificamente, os princípios da economia circular: reduzir, reutilizar e reciclar. São verbos famosos aqui em educação ambiental, não é? Reduzir, reutilizar e reciclar. São uma parte fundamental da economia biológica. É isso que nós tratamos sobre essa bioeconomia circular. É garantir um desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É garantir que não haja o esgotamento desses recursos ambientais de maneira irracional, né? De maneira a utilizar e esgotá-los. Não, a gente precisa garantir essa parcela de recursos também para as futuras gerações, tá certo? E como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar esses princípios da bioeconomia circular: reduzir, reciclar e reutilizar, não é? Olha só, uma coisa importante. O que acontece quando a gente aplica esses princípios aí da bioeconomia circular? Veja só. É através da redução, reutilização e reciclagem. O que nós temos aí? Olha, é possível diminuir a quantidade total de resíduos, porque, veja só, se você reduz a exploração do recurso natural, consequentemente, você vai ter uma quantidade total de resíduos bem menor. E, consequentemente, esse impacto ambiental produzido através desses resíduos gerados aí pela exploração dos recursos naturais, ele também vai ser reduzido. Porque, afinal, o que você está fazendo? Reduzindo essa utilização de recursos ambientais. Veja que o problema do lixo é um problema que atinge os diversos países, não é? Tem países que não sabem mais o que fazer com seu próprio lixo e acabam mandando para outros países. Olha só que absurdo, não é? Então,
essa parte aí, esse termo da bioeconomia circular, redução, ela tem sido cada vez mais estimulada, não é? Para quê? Para que a gente tenha um total de resíduos menor, tá certo? Por quê? Porque diminui a quantidade de resíduos e, consequentemente, reduz o impacto ambiental que esses resíduos podem produzir, beleza? Mas continuando lá, olha, nós temos mais um tópico, olha, economizar energia. Porque veja só, se você reduz e reutiliza, consequentemente, você também economiza energia. Porque, afinal, para que um recurso natural que foi explorado e vai ser transformado em um produto ou um serviço, o que acontece? Você tem um gasto de energia, não é? Consequentemente, se você reduz, se você reutiliza, se você recicla, você já tem um impacto aí no consumo de energia. Porque, veja bem, o problema da energia também é um problema latente na nossa sociedade, não é? Veja que cada vez mais a sociedade busca explorar energias renováveis, não é? Por quê? Porque essas energias têm um ciclo e elas acabam priorizando, digamos assim, o ciclo da natureza. Um exemplo de energia renovável, os ventos, não é? A energia eólica, que ela é proveniente dos ventos. Veja só, os ventos eles vão continuar acontecendo no planeta. Então, consequentemente, nós temos que utilizar essa energia de maneira responsável, beleza? Isso também impacta o modo de vida das pessoas. Por isso que é importante garantir esses princípios aí da bioeconomia circular. Nós temos um último tópico, olha só. Minimizar a poluição do solo, do ar e da água. Veja que isso é fundamental. Por quê? Se você degrada o solo, é difícil produzir, não é? Se você degrada o solo, não produz alimentos, não é? Se você degrada as águas, você destrói um ecossistema e destrói principalmente uma fonte necessária para a sobrevivência humana. Então veja que tudo está interligado. Por isso que é necessário reutilizar, é necessário reciclar. Para quê? Para que a poluição diminua, beleza? Nós temos aí um infográfico, olha, com a bioeconomia circular. Por que precisamos de uma bioeconomia circular? Veja só, a bioeconomia possui um enorme potencial para criar postos de trabalho, criar milhões de empregos verdes, especialmente em zonas rurais e costeiras, beleza? Outro ponto, olha, renovar e modernizar o tecido industrial. Introduzir inovações na agricultura, aquicultura, silvicultura e outras indústrias. Mitigar os efeitos negativos do clima e neutralizar o carbono. Reduzir as emissões na atmosfera e nossa dependência dos recursos fósseis. E restaurar os ecossistemas e a biodiversidade, alinhada aos ODS, recuperar parte dos ecossistemas degradados. Então veja que um dos efeitos aí da bioeconomia circular é exatamente mitigar esses efeitos negativos do clima, né? Neutralizar o carbono. Porque o que acontece? Olha só, com esse consumo excessivo de energia, principalmente a energia que é a fonte matriz atualmente, que é proveniente dos combustíveis fósseis, o que acontece? Nós temos a emissão excessiva de gases que agravam o efeito estufa. Agravando esse efeito estufa, o que nós temos? Nós temos, consequentemente, o aumento da temperatura do planeta. E isso é um efeito negativo, tá certo? Porque a temperatura aumentando, algumas espécies não vão resistir. Beleza? Então, olha só, é importante praticar a bioeconomia sustentável e circular. É necessário reutilizar, reciclar e é necessário também algumas ações. Que ações são essas? Vamos conhecer algumas, olha. A primeira que nós temos é a agricultura sustentável, não é? Essa agricultura que não faz uso, por exemplo, de agrotóxicos que acabam destruindo alguns ecossistemas, não é? Que são necessários ali para o equilíbrio total daquele ecossistema, que levou muitos anos, né, para atingir determinado equilíbrio, e aí você acaba inserindo, por exemplo, substâncias químicas que fazem com que
nós tenhamos um desequilíbrio nesse ecossistema. Por isso que a agricultura ela deve ser sustentável. Além do que, uma agricultura sustentável, ela utiliza menos energia, ela reutiliza os resíduos, não é? Fazendo compostagem, fazendo outras questões que são necessárias aí para que a agricultura seja sustentável. Outro ponto é uma pesca sustentável. Veja só, essa pesca sustentável ela tem que garantir que outras gerações, ou no outro ano, ou no mesmo período daqui a um tempo, a gente tenha aí peixes, nós tenhamos esses recursos ainda disponíveis. Por isso que é importante respeitar esse ciclo de reprodução dos peixes, não é? Para quê? Para que a gente continue explorando esse recurso natural, mas de maneira racional. Outro ponto que nós temos, olha, além da pesca sustentável, nós temos também, para contribuir para a agricultura sustentável, para a bioeconomia circular, nós temos a silvicultura. Nós temos outro ponto? Temos, olha só, temos também a aquicultura, não é? Essa cultura aí que respeita também os nossos lençóis freáticos, os nossos mares, os nossos rios. E nós temos também, por fim, não é? O bioplástico, não é? Esse plástico desenvolvido aí de maneira a não acumular muitos resíduos, não é? Porque, veja bem, a produção de plástico, ela também é derivada aí do petróleo, não é? E derivando do petróleo, nós temos uma geração de resíduos muito grande. O plástico demora muito a se degradar. O biodegradável, não, né? Ele já tem aí um respeito maior à questão ambiental. As roupas também, roupa sustentável. Veja que a indústria da moda ela produz muita roupa e essas roupas elas são descartadas quando elas não são vendidas. Inclusive, um dos locais desses descartes tem sido aí os desertos, né, que tem gerado uma poluição muito grande em determinados desertos, porque a indústria da moda descarta as roupas que não são utilizadas. Outro ponto é o design ecológico. Esse design ecológico está bem ligado à ODS de cidades sustentáveis, né? Essa cidade também que respeita a questão da vegetação, não é? Por quê? Porque a vegetação ela diminui a temperatura ali daquele local, não é? E normalmente nas cidades a gente tem um acúmulo de calor, não é? Esse acúmulo de calor poderia ser reduzido com árvores, não é? Por isso que é necessário um design ecológico que estaria bem ligado ali com a questão das cidades sustentáveis. Beleza? Bom, mas falando de bioeconomia, uma forma de praticar a pesca sustentável é através do manejo. E nós vamos trazer aqui um vídeo aí da Fundação Amazônia Sustentável sobre o manejo do pirarucu. Olha só. A pesca é uma das principais atividades mais importantes da Amazônia, seja ela tanto para a subsistência das famílias que aqui moram, como também como uma atividade comercial, sendo uma das principais atividades comerciais dessas famílias que residem na Amazônia. Comecei a pescar a partir de 10 anos em diante, assim, com o papai e meus irmãos. Aí, através do manejo, já foi de 2004 para cá, intermédio do Zé Maria, começou a fazer contagem. Aí, envolvendo já outras comunidades, que antes que nós começamos, eram 22 comunidades. Aí, todas as comunidades tinham a sua área de manejo. E aí a gente começou, por exemplo, fazendo essa parte das capacitações, né, do entendimento do que é o manejo, como é que se monta o manejo, para que ele serve, quais são os objetivos, né? E graças a Deus, a partir daí, com as primeiras comunidades que começaram a participar em 2003, aqui em Fonte Boa, a gente começou a ter a questão do interesse de outras que tinham ficado de fora, né? Até por questão de dúvidas, e começaram a participar. Hoje a gente tem praticamente 100% das comunidades trabalhando, que são em torno de 120 comunidades. Manejo é um negócio muito complicado para quem não entende, porque não é todos que querem entrar em manejo, não. Manejo só quer entrar
o pessoal, um que nem nós que estamos aqui, o resto é para tirar, os clandestinos. E a partir do momento que esses grupos de pescadores assumem essa etapa de produção e vigilância, que estão ocupando o território, eles estão fazendo gestão territorial dos seus espaços. Então, isso torna esse um dos melhores exemplos de conservação, geração de renda e valorização das pessoas que estão na floresta. Então, muito bem, a gente pôde observar aí um exemplo muito importante da pesca sustentável, que é o manejo do pirarucu, não é? Veja que o pirarucu já listou aí entre as espécies, já elencou aí entre as espécies que estavam ameaçadas de extinção, não é? Por isso que é importante fazer essa pesca sustentável, porque já pensou se o pirarucu fosse extinto, não é? Nós não teríamos mais acesso a esse recurso tão importante para a Amazônia, não é? Mas essa comunidade, ela acabou fazendo esse manejo, ou seja, esse manejo ele não é feito de qualquer forma, não é? Existe estudo, existe uma pesquisa, existe um entendimento da comunidade local, respeitando ali as pessoas, respeitando também os recursos naturais e o ciclo de vida desses recursos naturais, para que seja feito o manejo, não é? O manejo do pirarucu, especificamente aí como nós vimos nesse exemplo. Outro exemplo importante desse empreendedorismo sustentável, não é? Que respeita aí uma bioeconomia circular, é o turismo ecológico. Veja só, o ecoturismo, ou turismo de natureza, segundo a Embratur, a empresa brasileira de turismo, é um segmento de atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Então veja só que importante esse conceito aí do ecoturismo, né? Ou o turismo de natureza. É um segmento, né, que respeita aí a utilização desses recursos, não é? Veja que respeitar a utilização desses recursos também é respeitar a floresta, é conservar a floresta em pé. Esse turismo ecológico é muito importante, tá certo? Porque muitas comunidades acabam tendo oportunidade de emprego a partir desse turismo ecológico, tá certo? Esse turismo ecológico ele não aproveita só os recursos naturais, ele aproveita também os recursos culturais que determinada comunidade ou determinado local pode oferecer, tá certo? O turismo ecológico é muito importante, tá certo? Olha só o que nós temos ainda mais sobre o ecoturismo. Olha. Para que uma atividade possa ser considerada como ecoturismo, ela deve garantir, primeiro, conservação dos recursos naturais e culturais. Então veja só, o turismo de massa, normalmente ele degrada um bem que é importante, que é o bem cultural, não é? O meio ambiente cultural. Então veja como esse ecoturismo ele passa a respeitar aí também os recursos culturais. Ele não modifica o modo de vida daquela comunidade, ele não afasta a comunidade para a marginalidade, né? Ou para ficar à margem daquele turismo que vai ser feito. Não. A comunidade ela é integrada nesse processo de turismo, tá certo? Nesse processo de apresentar o modo de vida, de como a comunidade vive e também a exploração desses recursos naturais. Por isso que nós temos aí, olha, conservação dos recursos naturais e culturais, tá certo? A cultura local, ela é conservada, ela não é destruída, ela não é afastada, ela não é deixada de ser mostrada para quem vai visitar aquele local, tá certo? Então o ecoturismo, ele respeita também. Isso está bem alinhado com os princípios do empreendedorismo sustentável. Porque veja só, você respeita o meio ambiente, mas também você respeita as pessoas, não é? As pessoas que habitam aquele local. E isso também é uma responsabilidade na hora de explorar esses recursos, beleza? Outro ponto, olha, é gerar benefícios para as comunidades receptoras. Ou seja, não basta que apenas uma pessoa ou um empresário acabe ali aproveitando todos esses recursos que são gerados a partir do ecoturismo. Não, toda a comunidade local ela deve receber esses benefícios também
aí gerados a partir desse turismo, beleza? Desse ecoturismo. E um último ponto, olha, é garantir a educação ambiental. Garantir a educação ambiental é fundamental, porque veja só, quando uma pessoa que é de outro local visita aí, faz um ecoturismo em determinada comunidade, em determinado hotel, veja só, ele tem a oportunidade de aprender sobre a conservação do meio ambiente e a preservação do meio ambiente local. Então veja, quando uma pessoa vem com uma mente só exploratória, ela começa a entender, não vou só pensar em explorar aquela região, tá certo? Eu vou respeitar as pessoas que ali habitam, eu vou respeitar as questões ambientais, porque são mais importantes, beleza? Então, garantir essa educação ambiental, falar dos processos, falar do manejo que é feito, isso tudo está incluso ali no ecoturismo, beleza? Falar também de como vivem os comunitários, não é? Ali naquele local, porque também se respeita ali a cultura local. Olha só, além do ecoturismo, nós temos outra atividade que respeita aí a bioeconomia circular, que é o manejo florestal. O manejo florestal, ele pode ser conceituado como a aplicação de informações biológicas, técnicas e econômicas no controle das operações florestais, a fim de manter o nível de rendimentos líquidos dos detentores no máximo possível, considerando todos os seus objetivos e responsabilidades, combinando produção com a conservação de muitos outros produtos não madeireiros, serviços ambientais, funções ecológicas da floresta e aspectos socioeconômicos. Então veja que o manejo florestal ele também vai respeitar o ciclo da floresta, não é? Veja, a exploração ali dos frutos e produtos que aquela floresta pode oferecer, ela já vai ser explorada de maneira racional, não de maneira a acabar com a floresta, não é? Ali vai ter também um respeito. Por isso que esse manejo florestal é importante. Uma das questões também do manejo florestal é a exploração da madeira, especificamente uma madeira certificada. E o que é a madeira certificada? Olha só. A madeira certificada é toda aquela que comprovadamente tem origem em florestas com manejo apropriado, cumprindo requisitos ambientais e socioeconômicos. Veja aí que nós temos o símbolo do IBAMA, não é? Esse símbolo do IBAMA aí é porque o IBAMA também é um dos órgãos gestores aí dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a madeira, quando ela é explorada, quando ela é uma madeira ilegal, ela não vem com esse selo, que é uma madeira certificada, beleza? Então, nós temos sempre que diferenciar esses dois tipos de madeira. A madeira ilegal da madeira certificada, beleza? A madeira certificada é aquela que tem o manejo apropriado, ok? Inclusive, o manejo florestal é uma prática aqui na Amazônia. Veja só. O manejo florestal é uma forma de administração da floresta que tem como objetivo trazer benefícios econômicos e sociais, garantindo a produtividade dessa floresta para que as próximas gerações possam usufruir desses mesmos benefícios que a gente tem hoje. Na época eu era dona de lá, né? Mãe dos meus filhos. E aí a gente foi quando iniciou em 2009 o plano de manejo. E aí precisava de uma pessoa que era responsável. Aí só que como eles fizeram uma reunião e foram falando sobre o que aconteceria, aí os homens ficaram com medo e jogaram para cima de mim. E aí eu peguei, eu sabia que era a necessidade deles, era essa, né, manejo. E aí eu vi que a necessidade deles era grande mesmo, precisava. Aí eu peguei e aceitei. No estado do Amazonas nós temos 3 categorias de manejo florestal. A primeira, maior impacto, voltada a grandes empresas. A outra de menor impacto, voltado principalmente a concessões florestais, que são grandes áreas dentro de floresta de administração estadual. E o pequena escala, que é essa categoria que é apoiada pela Fundação em parceria com o IDAM. Foi uma ótima renda, né, para a família, porque tinha pessoas que não trabalhavam, né, e trabalhavam com madeira. E deu resultado para todo mundo, foi um bom resultado. Antes eles iam lá, tiravam a madeira sem
tipo, não tava nem se derrubasse 2, 3 aves, para eles não tinha problema nenhum. Eles achavam assim que vai derrubar essa ave e vai nascer outra. Mas hoje eles não pensam isso. Hoje, quando eles vão tirar uma árvore de madeira, eles olham logo para o galho, né? Ver para onde que está o galho maior, então a árvore vai cair para cá. Então não tem como prejudicar outras aves. Então, tipo assim, foi um aprendizado para todos nós. Então veja bem como respeita aí a população local, não é? Veja que a própria população, a própria comunidade, ela realiza o manejo florestal ali de pequeno impacto, não é? Veja que o técnico, ele acabou estabelecendo ali que tem uma classificação de impacto ambiental, não é? Então, por isso que esse manejo ele não é feito de qualquer forma, né? É preciso estudo, é preciso um empenho também das comunidades que querem praticar o manejo, não é? O manejo é importante porque garante a floresta de pé, garante aí que essa exploração de recursos ela vai ser uma exploração sustentável que vai garantir às futuras gerações também a sua parcela de recurso, o uso racional desse recurso. Para quê? Para que nós tenhamos sempre aí esses recursos ambientais disponíveis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de todos os temas e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!